Acho que agora que entrou a gravação, é isso, Marcos? Sim, eu não estava conseguindo aqui clicar aqui, estava com um problema na rede aqui, né? Começou a gravar agora. E o streaming também começou agora. Tá certo, a gente precisa informar isso, Marcos, para que se a gente espera para começar a reunião, tá? Nós temos um pedaço de reunião que não foi gravada e também não transmitida, né? Então, quando isso acontecer, por favor, avisa, que aí a gente aguarda e não começa a reunião, certo? Ok, certo. Obrigada. Bom, então a gente, só para confirmar aí, a gente tem inscrições para... O streaming começou, a gente tem inscrições para expediente e a inscrição do professor Guilherme, que já falou. Guilherme, você quer falar alguma coisa? Quer repetir? Acho que vou repetir para ficar na gravação, né? Vai ficar redundante para o pessoal que está na reunião, mas para poder manter o registro da alteração. Então, é uma alteração na ata da reunião 123, linha 89, a respeito do que está colocado no texto. Fala o professor Guilherme, diz que a critério da unidade, o número de docentes da bancada independente poderá ser alterada. Na realidade, isso é minha interpretação, então eu falei na reunião que essa era a minha interpretação do que estava escrito no regimento geral, então eu gostaria que ficasse claro que é uma interpretação minha a respeito do que está escrito. Eu não tenho confirmação se essa é a interpretação correta. Ok, obrigada. Então, está registrado e vai ser feita a alteração na ata para aprovação. Mais algum comentário sobre as atas 191 e 120 de ordinária e 123 extraordinária? Não tem nenhuma palavra, só a Rosemar que se inscreveu para o expediente. Uhum. Ok, então eu vou colocar em votação as duas atas com a alteração sobre a fala do Guilherme, né, na minha interpretação. Nina, desculpa, é o Juliano, boa tarde a todos. Eu só ia pedir para colocar uma por separada, porque tem gente que tem que se abster, verdade. Tá certo. Então, eu vou colocar em votação. Então, nós estamos, então, colocando em votação a ata da congregação ordinária 191. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Então, a ata da reunião 191 foi aprovada com 3 abstenções. 1, 2, 3, 4 abstenções. Ok? Então, eu coloco agora em votação a ata da reunião da Congregação Extraordinária número 123, com a alteração solicitada pelo professor Guilherme. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Três abstenções. Então, a ata foi aprovada com 3 abstenções. Bom, nós temos agora a ordem do dia para deliberação, né? E seriam 2 coisas. Eu estou solicitando, se a congregação aceita, eu gostaria de fazer uma inclusão de um item na pauta, que é sobre a discussão da reserva técnica institucional de 2020, relativa ao ano de 2019, e a proposta é solicitar uma autorização da congregação
para que esse encaminhamento seja feito ad referendo da congregação, depois de aprovada pelo Conselho Interdepartamental, ou pelo Conselho, ou pelo nosso grupo de coordenadores, né, ao que for decidido pela congregação. Na verdade, é que a gente possa deliberar a respeito da RT de 2020, que é de R$130 mil. Estou solicitando essa inclusão. Tem um contexto todo para isso, né? Eu vou ter que dar informe sobre a nossa RT de 19, né? Que não está aprovada, e, na verdade, só agora vai ser reencaminhada, e nós temos aí o prazo para fazer essa de 2020. Então, eu estou solicitando para que fique na pauta, para que, se a gente chegar em algum acordo, a gente possa já ter ela na pauta para aprovar. Se não, a gente simplesmente reprova o item de pauta, se não houver um entendimento a respeito disso. Tá? Essa é a minha solicitação. Alguém gostaria de se manifestar? É a inclusão da discussão de reserva técnica e institucional 2020, ano base 19. Alguém gostaria de se manifestar? Podemos votar sim ou não a inclusão? Então, não entendo manifestação. Eu proponho, então, a inclusão desse item de pauta. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então, a gente inclui esse item como a Marcelo Cristianini, uma abstenção. Então, eu proponho a inclusão desse item como o último item de pauta, né, da parte administração, que ele tem que estar dentro do corpo de administração, né? Da parte 111, 6, 7, 8, 9, 10, o item 1112, certo? Então, fica incluso na pauta o item 1112. Bom, em relação à pauta de hoje, a gente vai começar a fazer, então, para a ordem do dia e os destaques. A mesa propõe destaque para os 2 primeiros itens e para o item de pauta incluído agora, né? Então, destaque para deliberação sobre o regimento do Departamento de Engenharia e Tecnologia de Alimentos, deliberação sobre o regimento do Departamento de Ciências, Alimentos e Nutrição, e, por fim, a deliberação sobre a reserva técnica institucional de 2020, ano base 19. Ok? Então, esses são os destaques. Mais algum destaque? Destaque 1, 2, 3. Acho que a Cíntia destacou um aí. Estou vendo aí, 1, 3. É que, gente, eu não fico no chat, tá? Para eu ficar vendo a pauta. Então, a gente tem 2 itens destacados, 1, 3. Juliana Paloni, 1, 2, 3. 1, 2, 3, tá? Então, a gente tem de item destacado o item 111, o item 112, o item 113 e 123. Seria isso? 112, 112, 113 e 123, é isso. Onde tem 12? O 12 que eu já havia destacado inicialmente. Certo. Então, ok. Então, a gente tem agora a questão começando... Deixa eu fechar. Então, dando início a essa discussão, tá aqui. Em relação aos 2 itens, né, a deliberação sobre o regimento, sobre os 2 regimentos do departamento... Não seria melhor aprovar os anteriores? Os que não estão... Sim, com certeza, não fiz isso. Então, vamos
aprovar, né, para votação a respeito dos itens anteriores, né, os itens não destacados. Então, os favoráveis à aprovação dos itens não destacados permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então, os demais itens foram aprovados por unanimidade. Em relação, a gente tem de destaque os itens 1.1.1 e 1.1.2, que são os regimentos dos 2 novos departamentos, Engenharia e Tecnologia de Alimentos e Ciências, Alimentos e Nutrição. De uma forma geral, né, esses regimentos que foram elaborados, quando eles chegam para serem encaminhados para a congregação, eles deveriam ter sido enviados para a Comissão de Legislação e Norma. Então, houve aí um equívoco a respeito disso, eles não foram enviados, né, e acabaram sendo colocados na congregação, e quando a gente se deu conta disso, já não tinha mais tempo hábil para enviar. Então, obviamente, é uma posição nossa, se nós queremos discutir ou não, mas cabe informar a congregação que esses itens não foram encaminhados para a Comissão de Legislação e Norma, como deveriam ter sido. E, então, está aberta a discussão. Guilherme está pedindo a palavra. Por favor, Guilherme. Só para, enfim, colocar um ponto a respeito disso, né, como presidente da CLN, no final das contas, como a professora Mirna mencionou, eles não foram discutidos e pelo fluxo, inclusive, que está lá bastante claro no regimento da congregação, que foi aprovado na nossa última congregação, né, esses regimentos deveriam obrigatoriamente passar pela CLN antes. Não estou nem querendo dizer que, bom, os regimentos eles foram discutidos, né, pelas comissões de cada um dos 2 departamentos, um pouco em conjunto. Então, quando a gente lê os regimentos, eles são bastante uniformes em muitos dos pontos, né? Não estou nem querendo dizer que a CLN colocaria alterações ou não, proporia ou não alterações nesses regimentos, mas o encaminhamento correto, né, no ponto de hoje, seria retirar esses 2 regimentos de pauta, isso passasse para a CLN, isso voltasse para a congregação. Acho que esse seria o encaminhamento correto no final das contas, né, para discussão aí a respeito. Guilherme, acho que você está correto nisso, né? Eu acho que a gente só pode nos desculpamos e lamentamos esse encaminhamento que não foi o correto, né? Ele de fato deveria ter acontecido. E então a sua proposta é a retirada de pauta, é isso que você está sugerindo, para que ele siga o procedimento correto. Exato. Eu acho que é pertinente, mas, obviamente, a gente tem aí a palavra do Guilherme, então estão inscritos a Ana Paula e o Júlia para a gente discutir o assunto, e a gente tem uma proposta de retirada de pauta, né? Então, está encaminhado assim. Então, Ana Paula. Tá ótimo. Bem, boa tarde a todos. Uma dúvida, realmente, dentro dessa tramitação, se nós teríamos algum prejuízo importante de tempo para a FE, enfim, para os novos departamentos, se retirarmos de pauta e os regimentos passarem pela revisão da CLN. Acho que é uma dúvida mesmo, ou seja, o quão comprometedor seria, né, em termos de tempo e das nossas reuniões de congregação, termos essa decisão. Era isso, dúvida mesmo. Ana, a gente preocupada com a situação, a gente discutiu isso antes, nós verificamos se era possível, né? E a gente consegue atender todos os prazos legais, já marcando uma congregação, pode ser de pauta específica, como foi o do regimento, né? Que eu acho que foi bastante importante, você ter uma pauta única, para a semana que vem. Então, se a gente acertar isso marcando para a semana que vem, a gente consegue atender, corrigir aí esse encaminhamento administrativo equivocado. Professor Júlio e professor Anderson.
Não, o que eu ia falar é exatamente o que a Mirna falou, tá? Então, repetindo, existe, se a gente marcar uma congregação extraordinária para segunda-feira que vem, encaminhamos os regimentos para a CLN imediatamente, e aí a gente consegue tramitar tudo sem nenhum prejuízo, tá? O que realmente não é possível é retirar de pauta e deixar isso para a última congregação ordinária, que é só dia 14 de dezembro, aí sim a gente estaria prejudicado. Tá? Então, marcando uma para a semana que vem, a gente consegue fazer tudo. Era isso. Professor Anderson. Bom, boa tarde, pessoal. Eu tenho uma dúvida que está relacionada na verdade, ao que a CLN faria com relação aos regimentos dos 2 departamentos, porque, assim, eles foram aprovados nos respectivos colegiados. Então, por exemplo, a CLN vai fazer ou sugerir alguma modificação que já foi, enfim, de temas que já foram discutidos nos conselhos dos 2 departamentos, e se tem algo que de repente não está de acordo com um regimento da Unicamp, sei lá, algum regimento superior, eles não vão passar pelas instâncias superiores, inclusive pela Procuradoria, para esse tipo de verificação? Então, não sei se... Olha, Anderson, eu te respondendo, eu não acho que isso é simplesmente uma questão burocrática, tá? Eu acho que a gente tem um fluxo, né, e que eu acho que era legal a gente conseguir mantê-lo, eu acho que é importante, e porque a CLN, da mesma forma que aconteceu com o regimento da congregação, né, fez um trabalho muito cuidadoso de checagem, se a gente tem as diferenças, se não tem, se está tudo dentro dos conformes das legislações, entende? Então, eu acho que seria importante a gente passar por esse fluxo e ter essa checagem. Mas essa é realmente a minha opinião só, tá? Porque, assim, o trâmite depois, segundo informou o Marcos, esse regimento não vai até a Procuradoria-Geral. Eu, particularmente, acho que a gente deveria enviar. Né, a gente teve muita dificuldade com os regimentos de pós-graduação e está tudo passando pela Procuradoria-Geral. Eu acho que a gente tem que verificar isso. Mas eu acho que seria importante a gente ter uma checagem. E vai ser uma solicitação à CLN, né, bastante apertada. A gente vai ter uma semana para fazer e nós estamos pedindo esse apoio para corrigir esse caminho administrativo aí, né? Mas, enfim, só uma resposta, assim, da minha opinião a respeito. A gente tem a palavra da professora Gabriela e a Rosana retirou a palavra, que ela ia fazer o mesmo questionamento do Anderson. Tá? Gabriela, por favor. Boa tarde. Estou ligando aqui o meu áudio. Eu só gostaria de frisar que, embora provavelmente não vá mudar nada, ou alguma significativa, eu acho importante a gente manter o fluxo. Acho muito importante a gente manter como é que tem que passar na CLN, tem que passar na CLN, sabe? Porque lá na frente, depois, isso pode voltar, a gente sabe disso, de documento que já voltou, porque um revisor, ou não sei quem viu, que não passou não sei aonde. Então, eu acho que se tem tempo hábil, eu acho que devia passar na CLN, essa é a minha opinião. Só queria colocar isso. Obrigada. Mais alguém gostaria da palavra? Então, acho que a gente tem uma proposta, né? Tivemos algumas manifestações, a gente tem um tempo hábil, o tempo hábil é realmente apertado, né? Mas a gente já dispara hoje o comunicado de que nós vamos ter uma congregação a semana que vem. A Rosemar pediu a palavra agora. Pode falar, Rosemar. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Eu só queria falar que é o seguinte, que é muito importante isso que a professora Mirna falou,
professora Gabriela, principalmente no momento em que a gente está tentando colocar a fé em ordem, não é isso? Que a gente está num planejamento estratégico, a gente está mais de um ano e pouco aí trabalhando essas questões que estão erradas na FEA e que a gente quer melhorar. Então, não acho que não é hora de ter nenhum escape desse nosso foco, que é colocar as coisas da FEA em ordem, organizadas, e não seria diferente nesse momento. Então, se tem um fluxo, a gente deveria cumprir o fluxo, sim. Obrigada. Obrigada, Rosemar. Então, acho que a gente pode colocar em votação, né? A retirada de pauta, podemos colocar os dois juntos, né? Quem for favorável à retirada de pauta dos itens 1.1.1 e 1.1.2, por favor, permaneça como está. Por favor, quem for contrário, se manifeste. Abstenções? Então, a retirada de pauta foi aprovada por unanimidade. Estou certa? Estou fora do... Saído. Ok. Marcelo, qual que é a sua manifestação aí? Retirada? É favorável, contrário ou é abstenção? Não, desculpa. É retirada mesmo. Eu estou com um problema com o computador aqui, está um delay danado. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, mas... O senhor está com bastante eco a sua fala. Mas é retirada, tá? Eu vou sair e vou entrar de novo. É favorável à retirada de pauta. Isso. Então, nós tivemos a aprovação da retirada de pauta dos itens 1.1.1 e 1.1.2, por unanimidade, para ser encaminhado à CLN, para retorno numa congregação específica para essa finalidade no próxima segunda-feira. Ok? Então, a gente já pode, Marcos, disparar essa convocação aí, a gente, para fazer essa questão. Sobre essa retirada. Bom, então agora a gente tem um 1.1.3. Certo? Quem pediu o destaque do 1.1.3? Fui eu, Mina. Na verdade, eu queria só um esclarecimento, eu não consegui entender esse item, olhando os documentos que estão em anexos na pauta. Certo. Esse item foi o seguinte, esse é aquele nosso orçamento do que está sendo executado, né, da reserva técnica, e depois que nós fizemos compramos tudo que tinha sido programado, sobrou um dinheiro, sobraram 11 mil reais. Esses 11 mil reais que sobraram, acho que aproximadamente 12 mil reais. Esse dinheiro que sobrou, a gente pediu autorização para utilizar na compra dos suítes, que seriam das partes de informática, que era uma coisa rápida que a gente conseguia fazer e que estava precisando. Então, parte da verba já tinha sido utilizada para a compra da parte de informática, e agora mais esse restinho que sobrou depois que todas as compras foram efetuadas. A gente demorou, porque teve um problema na compra do Departamento de Ciências, da questão de lavadora de vidraria, que teve que fazer a bancada, enfim, teve uma sequência muito grande em relação a isso, mas sobrou esse dinheiro e nós aprovamos a utilização dele para poder fechar esse processo. Ok, obrigada. Mais algum esclarecimento sobre ele? Bom, então eu coloco em votação o item 1.1.3. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem.
Abstenções? Então, foi aprovado por unanimidade o item 1.3, que é o ad referendo da congregação em relação à alteração do orçamento da reserva institucional FAPESP, processo 2019-01237-0 RTI. Bom, então, a gente tem agora o item que a gente pediu de inclusão de pauta, o item 1.1.12, tá? Tem uma questão a respeito... Professora, tem o item 1, 2, 3, que a professora Juliana Pavão está. Mas como ele é 1, 2, 3, o 1, 12 é antes. Tudo bem. Então, a gente está indo para o item 1.1.12, né? Bom, do que se trata esse item 1.1.12? Deixa eu abrir aqui uns documentos que eu vou precisar para ler, mas também... E se precisar, eu posso projetar. Bom, o que aconteceu, preciso relatar um pouco para vocês, né? O que aconteceu com o nosso processo daqueles 200 e poucos mil que foi colocado, né? Então, o que aconteceu foi que aquele valor foi negado, tá? Foi dito que a gente não poderia utilizar a verba daquela forma que a gente estava propondo. E a justificativa que foi feita, ela eu vou ler aqui o parecer para vocês, vou só aumentar um pouco aqui. A conclusão do assessor é que ele não recomenda aprovação por não conter informações relevantes do que diz no plano como segue a instrução da FAPESP. A justificativa... Nossa, ficou horrível esse aumento aqui. Deixa eu voltar. Não estou conseguindo ler. E 3 itens eram importantes, dizendo que o plano atual de aplicação, ele deve tratar uma estratégia da unidade quanto à infraestrutura de apoio às atividades de pesquisa. A partir de um diagnóstico da situação atual, o plano deve descrever as ações previstas para a superação de eventuais dificuldades para a melhoria de infraestrutura de pesquisa de unidade. A elaboração do plano na elaboração do plano, deve ser evitada a pulverização na aplicação do recurso entre pesquisadores e departamentos, uma vez que a RTI apresenta uma oportunidade ímpar para investimentos de grande porte em infraestrutura de pesquisa. Além do especificado acima, no que diz respeito ao investimento, que será feito com recursos outorgados pela FAPESP, o documento deve informar em um apêndice organizado em 3 seções sobre as seguintes questões. Descrição de escritório de apoio institucional, e aí vem colocado a explicação sobre isso. Descrição sobre como a instituição sede atende o disposto no capítulo 5 do Código de Boas Práticas Científicas da FAPESP, e também a descrição em relação às políticas de acesso aberto às publicações resultantes com auxílio da FAPESP. Então, o que acontece? Essas exigências que sempre existiram, né, elas sempre fizeram parte desse manual da FAPESP, elas nunca foram cobradas. Aí eu comecei a conversar com os outros diretores e isso sim passou a ser cobrado. Então, a pulverização de recursos, que era aquilo que a gente sempre fez, né, de dividir entre os departamentos, ela foi negada. Bom, e a outra coisa, esses 3 itens que eu falei. Então, nós começamos a ir atrás de ver, por exemplo, escritório da FAPESP. É uma coisa que a gente tem, né, um escritório de apoio, está lá no site da FAPESP, pessoas foram treinadas para fazer isso. Primeiro foi o Marquinho, a Elemar, depois o Daniel, e agora a gente vai estar enviando a Laís, que vai ter que estar envolvida nisso também, né, num futuro muito próximo.
e depois faltou ter a visita da FAPESP não foi feita. Então, se a gente entrar no site e verificar esse link vai colocar a gente lá na lista de quem tem o escritório de apoio, e a gente tem uma descrição do que o escritório de apoio pode fazer, que é diferente do que tem na FAPESP, no que diz respeito a um único item, que é relatório científico. Então, isso não é nenhum problema, né? Acho que não tem nada. Os outros 3 itens, especialmente os outros 2 itens, a Unicamp não tinha isso definido, tá? Então, foi aprovada agora, né? Deixa eu abrir o site aqui. Foi aprovado em outubro. Eu estou tentando abrir o projeto, sem conseguir. Formulário de solicitação, link. Bom, deixa eu abrir por aqui, que resolve o que eu quero. Deixa eu abrir o link, senão não consigo. Vou colocar o link para vocês aqui no chat. Então, foi estabelecido aqui as boas práticas em pesquisa. Então, eram esses itens que estão nesse, se vocês conseguirem abrir, são esses itens que estão aqui: política institucional de boas práticas e integridade de pesquisa, e política institucional de acesso aberto à produção intelectual e científica da Unicamp. Então, se a gente acessa esses sites aqui, em relação à política institucional, o Conselho Universitário da Unicamp, por meio da deliberação Consul A49-2020, de 6 de outubro de 2020, é que instituiu a deliberação, instituiu a política institucional de boas práticas e integridade de pesquisa da Unicamp. Então, antes disso, responder, vou colocar aqui para vocês a resolução. Então, antes disso, responder para a Unicamp, a gente estava com dificuldade, porque não tinha essa questão estabelecida. Então, foi constituída, a partir do dia 28 de outubro de 2020, também com a deliberação, já estou puxando ela aqui para vocês. Então, foi constituída, através dessa outra deliberação, no dia 28 de outubro de 2020, o que é, então, a Comissão de Integridade em Pesquisa, que é a CIP, que é vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, e aí ela vem explicando de que membros ela é composta. Da mesma forma, esse outro item que a FAPESP estava cobrando é a política institucional de acesso aberto intelectual à produção intelectual. Então, da mesma forma, em 6 de outubro, na deliberação Consul 05020, é que foi estabelecida, vou voltar aqui novamente, não consegui copiar, mas foi essa deliberação que foi, eu peguei o número dela, mas não consegui pegar o link direto, que foi instituída, então, essa política institucional de acesso aberto à produção intelectual e científica da Universidade Estadual de Campinas, que é dessa resolução de 6 de 10 de 2020. Então, foi ao longo desse ano, quando a gente começou a conversar a respeito disso, para ver como que poderia ser respondido isso, é que a gente viu que não estava claro, e aí sim, a própria Unicamp já vinha trabalhando nisso e acabou de aprovar. Então, o que eu acabei de fazer? Em função dessas deliberações, eu fiz uma justificativa para a FAPESP, mostrando que a gente tinha, sim, né, o que eu justifiquei. Primeiro, que a gente encaminhou esses 3 itens, que agora estão devidamente estabelecidos no site da FAPESP, né, como boas práticas de pesquisa, e depois eu encaminhei, e depois eu fiz uma justificativa colocando, sim,
o número que a gente tem 4 programas, que esses programas têm necessidades específicas, que parte do dinheiro foi solicitando que parte do dinheiro foi colocado para uso coletivo, que era o caso do LAC e o caso da sala de videoconferência, né? E eu não calculei ainda quanto isso representa no montante. Que o dinheiro que foi para os programas de pós-graduação, os programas utilizam em coisas coletivas para o programa e não é distribuído entre os docentes. Então, isso foi as coisas que eu justifiquei, solicitando uma reconsideração da aprovação deste valor, tá? Então, assim, nós não temos isso aprovado e está encaminhando, né, essa justificativa agora com esses parâmetros mudados para a gente conseguir ter aprovação, possivelmente. Eu acho que está bem justificado tudo, coloca o número de laboratórios, número de programas, número de área que a gente tem, né? E as necessidades específicas disso, e que parte do dinheiro, sim, está colocado. Que a gente entende aquela fala de que precisa, para fazer investimentos de grande porte, mas que, de fato, 215 mil não dá para fazer nenhum grande investimento de grande porte, e que a gente tem necessidades que foram estabelecidas ao longo de 55 anos de funcionamento da unidade, com uma política mais de pulverização do que de concentração, mas que nós estamos caminhando nesse sentido, fazendo, por exemplo, planejamento estratégico, para ter uma visão de como que isso pode ser organizado em termos de pesquisa, fazendo a reestruturação, enfim. Eu fiz um blá, 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 né, para fazer essa solicitação, tá? Então, isso é o que diz respeito à reserva técnica do RT 2019, tá? A reserva técnica que eu coloquei agora para a gente discutir, esse é só um pedido, é um esclarecimento de por que eu estou fazendo o pedido dessa inclusão. Essa reserva, ela é de R$130 mil, tá? Nós temos que encaminhar também o uso, mas já no e-mail, onde vem a reserva, diferente do passado, já vem a especificação de que o projeto deve conter essas 3 partes, que agora está pronta, né? Eu já fiz essas 3 partes, né? Para estar pronta no anexo do projeto anterior. Então, vem essa especificação que deve conter, e mais essa questão da não pulverização do dinheiro. Então, qual que foi a minha sugestão? Como nós estamos também em cima da hora, o que não é um problema, porque se a gente tiver que discutir isso para a semana que vem, a gente pode trazer uma proposta, uma vez que nós já marcamos uma reunião, tá? Mas a sugestão, quando foi colocado, que eu não sabia se a gente ia ter reunião, inclusive, é que a congregação desse autonomia para o conselho interdepartamental ou para os coordenadores de pós, que são os grupos que geram essa verba, enfim, junto com a direção, para fazer uma proposta de uso coletivo desses 130 mil, né? E aprovar de referendo, e mandar para a FAPESP a de referendo. E depois ela viria para a congregação para ser aprovada, mas que a gente tivesse aí esse acordo de cavalheiros em termos de dar esse crédito, não para a direção, mas para a interdepartamental, que vai ter os departamentos representados, ou para os coordenadores de programas, de forma que a gente tivesse também todos os docentes representados através dos seus programas, para a gente definir a utilização desses 130 mil. Então, por 2 motivos. Porque ele é pouco dinheiro, nós estamos negociando outro dinheiro em função da pulverização que nós fizemos, e eu acho que não seria prudente, nesse momento, a gente sair pegando esses 130 mil, dividindo pelos programas, pelos departamentos, de qualquer forma que seja, porque isso já está mais do que indicado que não é uma política que a FAPESP quer aprovar para o uso desse dinheiro. Então, o resumo da situação é esse, o resumo geral, e é isso que eu gostaria que a gente discutisse, né? Colocando assim que eu não tenho nenhum problema da gente tentar organizar isso para a semana que vem, e talvez a gente pensar em qual é a necessidade mesmo, né? Se a gente vai conversar direto para tentar resolver coisas relativas à informática, a gente teve uma série de problemas, fizemos um investimento grande com o orçamento com verba orçamentária, né? Aliás, com royalties, para poder parar de cair a rede, etc.
ou se é uma questão do LAC, enfim, né? Então, o assunto é esse, está aberto para discussão, tá bem? Obrigada, gente. Inscritos? Até o momento, nenhum. Professora Rosana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mirna. Eu tenho uma dúvida aqui que eu me perdi um pouco na tua explicação. Então, toda aquela reserva, aquele detalhamento que a gente tinha feito, né? Era 35 mil por departamento, mais ou menos. A gente tinha uma lista de coisas que a gente tinha citado no plano de aplicação dessa reserva técnica ano passado, que acho que isso foi enviado em março, né, desse ano. Todos os itens não foram aprovados, é isso? Tem que alterar tudo? Não, o projeto foi rejeitado, tá? Com aquele parecer que eu li, o projeto foi rejeitado, o plano de aplicação foi rejeitado. E o resultado que o assessor colocou, que ele tinha sérias deficiências, certo? Por causa daquelas questões que eu falei. Sim, mas a gente pode, alguns itens que estavam lá, a gente pode retornar e utilizar eles para tentar comprar novamente? Não, eu estou pedindo uma reconsideração total, estou pedindo para a FAPESP aprovar do jeito que nós mandamos, não pedi para mudar nada. Tá? Eu só estou pedindo assim, é que a reconsideração demorou para ser pedida porque a Unicamp não tinha os itens institucionais exigidos pela FAPESP. Tá? Então, por conta disso, e por conta de toda também a demanda que a gente teve, enfim, né? No começo do ano, quando isso retorna, a gente está entrando na pandemia, e aí foi uma reviravolta, né? Da vida, do tempo, etc., né? E só agora, em outubro, final de outubro, é que foi aprovado, então, esses itens aí, através dessas deliberações que eu coloquei para vocês, essa questão que a FAPESP agora está exigindo que a gente tenha uma política institucional de acesso aberto à produção intelectual. Na verdade, se vocês lerem o que está ali nessa política de acesso aberto, o repositório de produção científica e intelectual da Unicamp, ele foi criado em 2015, tá? Porém, esse repositório não foi atualizado. Então, lá em abril, quando eu fui para o repositório para ver como é que estava, para fazer uma justificativa para a FAPESP, da FEA, nesse repositório, tinha 1 ou 2 artigos do ION, antigos, de 2012, 2013. Então, assim, esse repositório que foi criado pela Unicamp, simplesmente criou-se o repositório, mas não se criou um mecanismo de preenchimento. E uma das exigências da FAPESP é que o docente não seja onerado em termos de tempo para manter esse repositório funcionando. Tá? Então, é por isso que foi criado o repositório de dados de pesquisa. Aí tem uma outra... Ele foi... Assim, para atender a política de acesso aberto, toda a produção intelectual e científica da Unicamp deverá ser depositada em formato digital nos seguintes repositórios de acesso aberto. O repositório de produção científica e intelectual, que é aquele que foi criado em 2015, e o repositório de dados de pesquisa, REDU, criado agora pela deliberação de 2020, qualificado como instrumento oficial, né? E aí, então, vem essa comissão de gestão de dados de pesquisa, ela é composta por uma série de pessoas que já vem discriminado também. E no caso da comissão, deixa eu voltar aqui, na comissão de boas práticas de pesquisa, também existe uma comissão, né, com representantes Então, existe uma comissão de integridade em pesquisa, que foi estabelecido pela CCP 010 de 2020, de 28 de outubro, e do qual fazem parte representantes das tecnológicas, a professora Caroline e a professora Helena Godoy, que as representantes da tecnológica para compor isso fomos nós que indicamos. Então, isso tudo veio acontecendo
até a publicação dessa CPP em 28 de outubro de 2020. Então, agora é que eu estou pedindo a reconsideração do uso daqueles 275 mil. E eu estou pedindo exatamente, eu estou justificando, explicando por que aquilo está bom, e estou pedindo para que seja da mesma forma. Não estamos fazendo mudança, entende? A ideia é que seja da mesma forma. Tá? Não, ok, Mirna, obrigada, já me esclareceu. Muito obrigada. Douglas. Professor Douglas. E o valor é 215, viu, Mirna? Não é 275. 215, tá certo. Boa tarde, pessoal. Ô, Mirna, eu não sei se, eu também acho que talvez foi muita informação aí. Você comentou sobre os coordenadores de pós sugerirem. Eu acho que seria uma boa ideia, mas só para esclarecer, você não vai mudar a proposta. Seria para eles discutirem dentro dos programas e verificarem se tem alguma possibilidade de aplicação em algum outro... É isso ou não? Desculpa. Não, nós temos duas reservas técnicas, tá? Nós temos um plano de aplicação de 2019, né? Esse plano de aplicação de 2019, ele foi recusado pela FAPESP, e eu estou entrando com pedido de reconsideração. Então, esse plano de aplicação de 2009, eu estou pedindo reconsideração, do jeitinho que ele está. Tá? Exatamente, não precisamos mexer nada. Mas essas verbas, ela vem anualmente. E este ano chegou a verba que a gente tem que fazer o plano de aplicação 2020. Esse plano de aplicação 2020 é que a gente tem, nesse caso agora, os 130 mil, aproximadamente 130 mil reais. Então, o que eu estou pedindo para a gente discutir como aplicar são esses 130 mil reais, que nós nunca discutimos. O outro, eu já pedi a reconsideração. Tá, entendi. Obrigado. Bom, nesse caso... É mentira, tá? Eu estou terminando, porque agora que saiu toda essa documentação, eu refiz e estou pedindo a reconsideração, tá? Tá, e aí o prazo seria... porque você comentou aí de ter uma resposta para a semana que vem. Eu acho que se eu trouxer isso para os coordenadores, eles precisariam pelo menos de um tempo um pouquinho maior aí para trazer para os programas, eu imagino. Então é isso que eu estou dizendo. Trazer para o programa, picar em programa, nós vamos perder o dinheiro. A gente tem que ter ações coletivas. A minha proposta é a gente acertar isso entre LAC, que é coletivo, e informática. Você levar para o programa um pedacinho aqui, 130 mil, dividido por 5, feito assim, parará, é o caminho da gente perder esse dinheiro. Eu não digo assim de pulverizar, de dividir nos programas, talvez as requisições, talvez alguém sugerir ideias aí de algum equipamento para o LAC, alguma coisa nesse sentido, eu tinha pensado. Mas, de qualquer forma, eu imagino que eles discutiriam nesses grupos menores, são os programas. Então, a gente tem que encaminhar isso até o final do mês para a FAPESP. E no próprio formulário de encaminhamento, Douglas, você já tem 3 quesitos que você pode colocar. O que você está encaminhando foi aprovado pela congregação, você marca um xizinho. O segundo item, foi encaminhado ad referendo e depende de aprovação. Você pode mandar assim, e depois você manda o ad referendo ou não. Se você não mandar o ad referendo, não está valendo a proposta. Entende? Por isso que é uma questão que a gente tem que ter um consenso de, nesta verba, que nós estamos fazendo um planejamento estratégico de pesquisa e de tudo, a gente não usar o dinheiro dessa forma picotada. Certo. Porque o uso dessa forma picotada já foi negado em 2019. Eu estou pedindo reconsideração agora que eu consegui ter toda a documentação para fazer isso, tá? Mas pode ser negada. Eu acho que não vai ser, porque, assim, eu fiz toda uma justificativa. Não adianta eu falar que eu tenho que ter uma central de, sei lá, de cromatografia, porque, assim, eu tenho linhas de gás instalado na FEA durante 50 anos. Ninguém muda tudo isso de uma vez,
né? Então, eu, inclusive, falei, olha, 215 mil não é nenhum grande recurso que vai possibilitar a gente reformar os laboratórios da FEA, não é por aí. Então, a gente tem que usar coletivamente uma parte e dividimos a outra para as necessidades desses laboratórios de pesquisa. São mais de 40 laboratórios de pesquisa. Tá? E aí, junto com essa justificativa, eu incluí a nossa certificação, né, que é a certificação aprovada pelo Consul também recentemente, que apresenta a estrutura nova com toda a estrutura de pesquisa, com os laboratórios que fazem parte desse penduricalho, né, por departamento, né, e também pedir para o Júlio e para a equipe aí fazer para mim um documento que diz qual é o estágio de desenvolvimento de um planejamento estratégico, porque é isso que a FAPESP cobrou. A gente tem que ter, né, recorde científica, que é você ter um plano que ele primeiro defina quais são as necessidades coletivas de pesquisa para que depois a gente aplique nessas necessidades. Então, ele pede justamente para você ter um plano que mostre essa necessidade, tá? Então, é por isso que eu pedi para essas duas coisas, né? Então, ele coloca... E, na verdade, né, depois, quando eu fui pegar o manual da FAPESP, para ver onde é que estavam as deficiências que a pessoa falava, o parecer do assessor é basicamente a cópia do manual. Então, ele fala, o plano anual de aplicação deve tratar a estratégia da unidade, parará. Isso que eu já li. Tá bom. Obrigado. Então, é essa a situação. O Júlio está inscrito. Eu pedi a palavra só para, talvez, né, quando o Douglas estava falando, eu achei importante pedir a palavra para lembrar a quem não se lembra, né, de como que isso tramitou normalmente na FEA nos anos anteriores, né? Então, sempre a gente recebia informação da FAPESP de quanto dinheiro teria nessa reserva técnica, e o que a diretoria fazia era convocar o conselho interdepartamental para fazer a informação e para aí distribuir a informação para os departamentos para receber as demandas, e depois o conselho interdepartamental se reunia novamente, fechava um acordo sobre o pedido e levava à congregação para aprovar esse orçamento. Tá? Então, é assim que funcionou. Eu sei que funcionou assim nos últimos 2 anos em que a gente já estava na diretoria, e acho que vinha funcionando assim anteriormente. Né? Então, a diferença é que pelo prazo ser mais curto e a gente nem ter, a princípio, uma congregação agendada antes do 30 de novembro, agora a gente tem para dia 16, tudo bem, a ideia era a gente fazer isso de uma forma mais rápida, tá? De forma que o Conselho Interdepartamental ou a pós-graduação, seja lá quem for, nos desse essa carta branca para aprovar as referendo. E aí, né, já que foi falado, né, em planejamento estratégico, talvez um bom lugar, um bom grupo para já se discutir um pouquinho isso, seja uma das equipes do planejamento estratégico, que é a equipe do plano de pesquisa e extensão, né? Porque nessa equipe, né, até onde eu me lembro, estão todos os coordenadores de programas de pós-graduação, né, além de outras pessoas da FEA, tá, docentes, até alunos funcionários, que se dispuseram a discutir isso no âmbito FEA. Né? Fica a minha sugestão para que seja também um fórum de conversa sobre esse assunto. Professor Guilherme. Bom, visto que vamos ter uma congregação na próxima segunda, não seria viável, então, fazer uma discussão na Inter, seguir o mesmo fluxo que sempre segui, utilizar as mesmas instâncias? Porque essa coisa de
enfim, colocar atribuições a instâncias que não têm essas atribuições historicamente é bastante complicado, né? Começar a colocar, enfim, a discussão que sempre aconteceu na interdepartamental, na CPG, e isso não passar na congregação, ou colocar mesmo uma comissão recém-formada do planejamento estratégico. Então, não daria tempo de fazer isso para seguir o mesmo fluxo de sempre, visto que teremos uma congregação na próxima segunda? Eu acho que... Desculpa, eu estou tentando voltar aqui para a imagem, que eu estou perdida. Voltei. Eu acho, Guilherme, que é possível sim, a gente vai ter que fazer isso bastante corrido, e eu acho que é interessante a gente fazer, né? Nós vamos fazer isso, levantar essa necessidade. Nós temos o pessoal do LAC, que já tem listas do LAC, a gente vai pegar a informática para ver se a gente consegue fazer uma questão de informática, e nós podemos sim trazer uma proposta para discussão, para aprovação na semana que vem. Eu não vejo nenhum problema, uma vez que a gente vai ter uma congregação na semana que vem. Talvez não dê todo esse tempo de passar por todos os lugares, mas, por exemplo, os próprios docentes, os próprios chefes, né, que nessa fase de transição, já trazer para a reunião da Inter, a gente pode marcar uma reunião, já trazer alguma coisa pronta para a gente estar pensando, nós vamos trazer igualmente, tá? Mas sempre com o foco de que, assim, propostas de picar o valor não vão ser aceitas, porque já não foi o último, tá? É só essa questão que eu acho que é importante. Eu não vejo nenhum problema com isso, não. Acho que a gente precisa... encaminhar e ponto, tá? Eu estou de acordo. Eu não sei, obviamente isso tem que ser votado, mas eu não vejo nenhum problema. Tá? Professor Guilherme, novamente. Na realidade, é só uma complementação, né, sobre essa história de picar os valores. Eu entendo perfeitamente que a FAPESP já indicou que não vai aceitar esse ou, enfim, deu a entender muito claramente, visto pelo parecer do assessor, né, que não é o mais interessante. Agora... o que eu acho que é importante, talvez, a gente pensar, né, é que quando a gente picota esses valores, a gente não está... Enfim, a gente continua usando ele para pesquisa, né? Eu só queria relembrar um pouco, né, trazer para a discussão que os investimentos que nós fazemos, pelo menos aqui, então, de todas as discussões que aconteceram no DCA, né, então, algumas coisas nós investíamos para artigos em conjunto e outras dentro das áreas, dentro dos laboratórios, e era um recurso bastante importante, eu penso nas aplicações que nós fizemos nos últimos anos, né, em compra de ar-condicionado e outras coisas nesse sentido, que são sempre montantes difíceis de ser conseguidos via os auxílios de pesquisa, por exemplo, né, isso não vai mudar muita discussão, mas só para poder relembrar a importância desse picotamento dos valores na manutenção também da nossa estrutura, né, acho que vale a reflexão nisso. Eu coloquei isso exatamente no meu parecer, tá? Exatamente, no meu parecer, não, desculpa. Eu coloquei exatamente isso na minha solicitação, entende? Onde eu peço para essa reconsideração, tá? Que a pessoa coloca que a elaboração do plano de aplicação não deve ser pulverizado, parará. Concordamos com a avaliação da assessoria que esta é a melhor forma de utilização dos recursos da RTI. No entanto, na estrutura da FEA, isso nem sempre é fácil e possível de aprovação. A FEA tem 4 programas de pós, X laboratórios de pesquisa, esses laboratórios foram consolidados ao longo de 55 anos, e a gente utiliza isso para estabelecer a estrutura de pesquisa também. Então, foi exatamente isso que eu coloquei no meu recurso. Por isso que eu acho que nós não vamos ter problemas de aprovação com este recurso, tá? Porque a gente está justificando que ele é utilizado para pesquisa, para necessidade de pesquisa. Os 4 laboratórios, né, os 4 programas têm suas necessidades e demandas de pesquisas específicas. Foi o que eu absolutamente registrei na avaliação, na reconsideração, o que não significa que vai ser aceito, tá? Não significa que vai ser aceito, tá? Cíntia, por favor. Mirna, eu só queria tirar uma dúvida, quem que ficou como responsável do LAC na ausência da Clícia? Não sei te dizer agora de cabeça, é a administração, quem que está no LAC?
É o Julian que tá. Ah, certo. Ficou. Obrigada. Ah, verdade. Ninguém quis assumir, é verdade. Ninguém quis assumir. Quando a Cris saiu de licença, nós consultamos os demais membros da comissão do LAC para ver quem se dispunha em assumir, e nenhum deles aceitou. Então, oficialmente, eu fiquei responsável. Né? Tá bom, obrigada. Agora a Cris já voltou. Na verdade, o próprio LAC já tem uma lista, uma demanda de coisas, né? E a gente pode olhar essa demanda. Enfim, o que eu queria era a inclusão de pauta, e nessa inclusão de pauta, eu estava pedindo era a autonomia para a direção, com algum grupo pré-definido, assumir isso. E a proposta que foi feita é que a gente traga para a congregação da semana que vem uma proposta. Então, nós temos, assim, a proposta que foi colocada inicialmente e uma proposta que a gente discuta isso na congregação, certo? Que a gente discuta na semana que vem a aplicação desses 130 mil reais. Tá claro? Estamos de acordo com isso? Porque, assim, como eu coloquei de uma forma na proposta, nós vamos ter que votar dessa forma, né? De uma coisa ou outra. Eu pedi a palavra de novo, né? Só para talvez deixar mais claro ainda que, nesse caso, né, se a gente optar por trazer o assunto com uma proposta formada para ser votada na congregação na semana que vem, nós vamos ter que nos reunir esta semana. Né? Com certeza. Se a gente fizer da mesma forma que a gente tem feito nos anos anteriores, nós temos que fazer uma interdepartamental esta semana, tá? Não sei em qual data, mas tem que ser feita na qual serão discutidos os assuntos. Tá? E aí, acrescento uma coisa, né? Aí sim, eu digo que não vejo tempo hábil para que isso saia de interdepartamental, vá para conselhos de departamentos e retorne para interdepartamental. Aí nós estamos falando em 3 etapas em uma semana. Já acho um pouquinho mais complicado, tá? Mas fazer uma interdepartamental pode ser possível. E se a gente optar por trazer isso para a congregação semana que vem, é isso que deverá acontecer. De qualquer forma, eu acho que a administração, vai buscar uma proposta para trazer junto a essa Inter também para discutir, né? O que pode acontecer é já chefias ou coordenadores de pós, eu não sei como vocês estão organizados no momento, porque nós ainda estamos com as chefias da forma como antigamente, né, de 4, a gente pode marcar uma reunião, eu estou aqui olhando uma possibilidade... talvez quarta-feira de manhã, não sei, pois tudo bem, a gente tem que achar uma agenda, mas o que eu estou considerando é que as pessoas já venham com as propostas, tá? E não que a gente vá fazer proposta, levar, discutir e voltar, entende? Cada um conversa no seu departamento e vê o que poderia ser de proposta. Não dá tempo de ir e voltar, porque senão o que a gente vai fazer é preparar uma proposta da diretoria para trazer para discussão na segunda-feira, tá? E aí a gente tem esse prazo para fazer a proposta para a FAPESP. Professora Rosana pediu a palavra. Mirna, desses 130 mil que temos para fazer o plano de reserva técnica, já tem um valor quanto que seria para o LAC e quanto seria para o TI e daí para a informática, e daí depois o resto ficaria para os departamentos, para a gente poder conversar entre departamentos? Não, é justamente isso que a gente está sugerindo que não aconteça, Rosana. O que a gente sugere é que não fique nada. A pulverização do dinheiro não é para ser feita. Eu entendo que é ruim, Mirna, eu entendo isso, mas eu acho que é a única maneira que a gente consegue, justamente, que nem o Guilherme colocou antes, fazer pagamentos, coisas que às vezes está tão difícil a verba orçamentária, entendeu? Então, para a gente, esse dinheirinho da FAPESP é importante. A gente até tinha feito uma reunião do 10, esse tempo que uma professora tinha feito uma solicitação. A gente sempre tem algumas coisas do departamento que a gente espera usar essa reserva. Sei lá, então, talvez fosse uma coisa pequena. Então, Rosana, você tem que convencer a FAPESP, não a mim.
Entende? A FAPESP tem regras, leia o manual e veja como que dá para a gente fazer. A FAPESP tem regras a respeito disso e nós estamos fora da regra. E, portanto, a gente pode perder o dinheiro como nós quase perdemos esse e não sei se vamos recuperar. Porque ela deixou muito clara que não é para fazer a picotação do dinheiro e nós sempre soubemos disso, vamos combinar, né? Não é uma coisa nova para a gente. Na nossa gestão, pelo menos, sempre a gente teve um empenho no sentido de trazer para o coletivo e sempre fomos voto vencido, né? Então, assim, se a gente quer picotar, a gente pode. Se a FAPESP vai aprovar ou não, eu não sei te dizer. A verba de 2019 de 215 mil não está aprovada. Não, então eu não acho necessidade, então, fazer Inter, coisa assim. Então, eu acho, então, já que não é para picotar, a melhor coisa é a diretoria trazer uma proposta para a gente votar em congregação. Eu acho que é então, isso. Então. A proposta, Rosana, só falando, a proposta ela não precisa ser exclusivamente uma ideia da diretoria. A proposta tem que ser de uso coletivo e ela pode vir de outros lugares. Sim. Tá? Tem o site da pós-graduação, que eu não sei se vocês acho que vocês está sendo debatido, o site da pós-graduação é uma maneira, não sei se a FAPESP paga isso, né? Também teria que ver as regras, mas o site da pós-graduação poderia, talvez, entrar aí. Mas tá bom, obrigada. A gente já assumiu de estar fazendo o site, mas, de qualquer forma, se puder entrar, agora, na hora de preparar, tem que ler de novo o manual, eu não lembro exatamente o que pode e o que não pode, né? Professor Júlia. Não, eu ia reiterar isso, gente. Não adianta a gente tentar voltar ao vício de fazer a divisão por departamento, por mais que a gente ache que precisa de dinheiro. Tá? Eu duvido que 130 mil reais, gente, eu duvido que a gente não seja capaz de pensar em como usar 130 mil reais para o LAC. Né? Tem muita coisa informática, tá? Eu acho que é tranquilo, com informática mais ainda, tá? Vamos verificar se o site de pós-graduação é algo que pode ser feito, né? Porque é uma coisa que a gente deixou para ano que vem, se fosse usar a verba orçamentária, podemos verificar também, mas não adianta, não dá para ser picotado, gente. Tá? Então, assim, o convite para fazer isso numa Inter tudo bem, é trazer os chefes, mas para trazer isso numa discussão que não seja simplesmente cada um trazer suas demandas, tá? É pensar com outra cabeça. Sai da caixinha. Professora Juliana Pavone. A gente tem, se eu só fazer uma lembrança, Marcos, desculpa, Juliana, eu já te passo a palavra. A gente tem, por exemplo, uma questão que eu trouxe para cá, que eu trouxe para a gente no momento, a respeito dos nossos reatores não. Sabe aquele negócio, compressores. Né? A gente tem uma demanda, aquela história, nós temos compressor de quilo. Né? Precisa o quê? Precisa desativar alguns, juntar, fazer coisas, precisa de um investimento para parar de gastar a manutenção com os compressores. Eu não estou com os dados aqui agora porque me lembrei desse assunto, mas é uma coisa coletiva, entende? É uma coisa que vai resolver para diminuir o custo de manutenção. É possível ter uma central para fazer isso? Então, isso é uma coisa coletiva, eu não sei nem quanto fica. Né? Caldeira, não sei se a gente vai precisar, eu acho que não é o caso, porque ela tem usos específicos, mas enfim, tem que ser coisa que trata da comunidade, tá? Juliana, desculpa, Juliana, eu te cortei, Juliana. Posso falar, né? Não tem problema. Boa tarde, então, pessoal, estão ouvindo? Dá para ouvir certinho? Sim. É só, acho que, então, eu entendo a urgência, né? Acho que a gente já tem uma proposta aí que o Guilherme fez, que eu acho que a gente consegue cumprir a agenda. Acho que vocês podem passar aí uma data e talvez para essa vez a gente converse nos departamentos. Acho que tem Inter, né? Que participa aí, os coordenadores de pesquisa, de pós, de extensão e pesquisa. De graduação também, acho que fica bem ampla a discussão, então eu sou favorável que isso continue assim, mas que talvez, pelo menos nesse momento, considerando a urgência, a gente tente levar os departamentos essa discussão aí, tentando buscar alguma coisa mais geral, né, pensar dessa forma.
Mas acho que a gente tem que deixar aqui, acho que com esse novo olhar aí, então, do picotar não ser a solução, apesar de resolver muitas das nossas situações, né? Acho que todo mundo aí usa, em todos os departamentos, mesmo que em valores menores, né? Esse recurso é bastante importante. Então, que para as próximas discussões, incluindo essa que a gente tem aí com urgência, a gente tente não descobrir isso e revezar de alguma maneira, ou entregar o dinheiro nesse momento dessa forma, no ano que vem de outra, mas não descobrir os grupos de pesquisa que estejam em departamentos onde eles estejam, é de lá que vem o recurso mesmo, dos projetos dos docentes, né? E nos nossos projetos de auxílio à pesquisa, a gente justamente não consegue material de infraestrutura, porque tem que usar infraestrutura institucional. Então, que a gente amadureça, talvez, esse ponto, né, de como utilizar de forma maior, já que é o que você colocou, né? Os itens menores aí não estão sendo bem aceitos, ou que a gente realmente tem que sempre explicar a importância, né, de cada um deles e a melhor forma da gente utilizar. Então, eu concordo com a proposta que o Guilherme fez de tentar seguir. Eu acho que a gente tem a Inter, né, que faz tempo que a gente não se reúne, esse é um ponto que sempre foi discutido lá, e talvez nesse momento com esse olhar. É um valor menor, né? Então, todos os chefes aí, o próprio Douglas na comissão de pós, Juliano na graduação, o Anderson, todo mundo converse aí que a gente leve propostas o mais abrangente possível, mas eu acho que a gente tem essa congregação na segunda-feira e seria bem importante a gente continuar, mesmo que com essa urgência, né, a gente se esforçar para passar dessa forma. Acho que fica mais confortável para todo mundo isso, né, a congregação aprovando. Era só isso, então, era manter a proposta aí, talvez com esse olhar, então, né, para a gente ver onde a gente chega. Professor Douglas. Eu queria dizer um pouco nessa linha também, eu ia falar da questão dos compressores, que eu tinha lembrado, Mirna, que você citou aí, acho que é um ponto realmente que abrange um número maior de docentes, de laboratórios aí. Talvez um outro ponto nesse sentido, que eu sempre vejo uma demanda grande, tanto do DTA, que tem um problema da Câmara que dá problema, seria uma central de armazenagem, de estocagem de amostras refrigeradas ou congeladas. Não sei se vários equipamentos menores ou um maior, eu acho que é uma demanda que existe na FEA hoje. E em relação ao site da pós aí que vocês falaram, acho que também é uma ideia, né? A Liliana e a Ana Paula, que estão coordenando aí as negociações. Eu achava, até o Julian falou aí que seria verba orçamentária, eu achei que seria dos royalties, mas poderia ser uma troca também, se a FAPESP permitir a gente usar isso daí com urgência, esse dinheiro para pós, e aí liberaria essa verba orçamentária depois, para o ano que vem, talvez, não sei, aí fica a critério de vocês, mas são propostas, eu acho, para a gente pensar depois. Obrigado. Professor Júlio, uma parte, Douglas, quando eu falei orçamentário, eu quis dizer royalties, tá? Royalties é orçamentário. Ah, tá joia, tá bom. Eu achei que era... O importante aí, Douglas, era dizer que nosso ano orçamentário está fechando agora, então a gente está deixando para o ano que vem, mas o recurso seria... Entendi. Tá joia, obrigado. Senhor Daniel, o professor Juliano retirou a palavra. Boa tarde a todos. Em relação à informática, a Mina tinha mencionado aí a compra de uns suítes nessa verba anterior, mas eu queria deixar registrado que esses suítes são suítes mais simples, são suítes que vocês podem ver nas caixas que ficam na parede, são responsáveis em levar o sinal para os computadores. Dentro aqui do servidor, a gente tem um suíte que é considerado o suíte principal, e nós não temos nenhum desse equipamento reserva, caso ocorra algum problema. Se ocorrer esse problema, parar o equipamento por qualquer motivo que seja, a FEA toda fica sem rede, tá? Esse suíte ele é responsável por levar a fibra ótica que a gente recebe do centro de computação para todos os departamentos, tá? Para todos os prédios. Então, não é um equipamento que tem histórico de dar problema, mas ele já está funcionando aí 24/7 há bons anos. Tá? Isso eu vejo que não é uma questão de melhoria, mas sim uma necessidade caso ocorra algum problema do tipo.
Uma outra questão, que também já é um pouco bem mais grave, mas eu acredito que atenderia ao pessoal da graduação, são os computadores do laboratório de informática. São três laboratórios, tá? E o primeiro, que é o da frente ali ao lado direito, ele já possui alguns computadores novos, né? i5 com 8 GB de memória. O de trás e o do lado, que é o maior, ainda são computadores bem antigos, muito defasados, que já tem aí 12, 13 anos de utilização. É altamente recomendável estar substituindo esses computadores por conta da utilização que os alunos de graduação, eu acredito que disciplina de instalações elétricas, que fazem o uso daquele software CREL e Visio, é um computador muito obsoleto. Tá? Os docentes que dão aula nessas disciplinas muitas reclamações por parte dos alunos já devem ter recebido. Então, no momento assim que me vem à cabeça essa questão de informática, seria essas necessidades, e não uma melhoria em si. Obrigado. Professora Miriam. Bom, boa tarde a todos. Eu pedi a palavra, eu tinha me esquecido desse detalhe, né? Porque esse ano a gente está dando aula em casa, mas, de fato, a melhoria dos computadores do Centro de Informática seria fantástica, porque, assim, a gente tem problemas muito sérios dando aula lá. Eu imagino que algum dia a gente vai voltar a dar aula presencialmente, e eu acho que é uma coisa... Tudo bem, atende mais os alunos de graduação, talvez não atenda a pesquisa, pós-graduação, mas é um pouco, eu diria, constrangedor para nós, como professores, e para a FEA, oferecer esse parque de equipamento para os alunos de graduação trabalharem, porque fica bastante complicado quando a gente trabalha no CI. Eu tinha esquecido, o Daniel levantou muito bem isso. Eu queria pedir para vocês pensarem nisso com carinho. É só isso, obrigada. Professor Guilherme Máximo. Oi, boa tarde. Eu só abri o microfone para poder me juntar aí aos comentários da Miriam e do Daniel com relação aos computadores do CI. De fato, são computadores aí que os alunos têm muita dificuldade de utilização, inclusive algumas dificuldades básicas ali, algumas necessidades básicas como teclado e mouse, com problemas, assim. Fora a questão de utilização dos softwares, que fica bem prejudicada. Então, só aumentando aí o coro dos comentários. Mais alguém inscrito? No momento, não. Eu vou engrossar o coro do comentário do Douglas, que eu achei uma lembrança muito importante. Essa Câmara que usa coletivamente no departamento, né, no departamento de tecnologia, mas que muita gente usa, e não a tecnologia especificamente, congelamento de amostras de tese, etc., é uma Câmara que ela foi instalada em 94, quando eu cheguei na Unicamp. Então, ela está assim, completamente antiga, porque eu trabalhei na instalação dela, e de repente a gente pensar em ter uma central de refrigeração e congelamento pode ser interessante. Acho que vale a pena olhar, né, também enquanto custo, porque tem assim uma utilização muito grande de pesquisa, de aula, de tudo, né? De pesquisa também, porque naquela Câmara do departamento hoje que vive quebrando, é basicamente material de pesquisa, e da faculdade inteira, né? Então, é importante isso, para a gente também pôr na lista. Bom, eu acho que a gente poderia, então, encerrando esse item e colocar como decisão, né? Eu acho que eu retiro a proposta, que nós vamos trazer uma proposta para a semana que vem. Trazer uma proposta para discussão. Então,
a reserva técnica de 2020, então, não tem, vai ter que ser rejeitada a proposta do ad referendo, e a gente traz na semana que vem. Acho que seria isso. Estamos de acordo? E a gente vai se organizar para ver como trazer com essas necessidades que apareceram. A gente pode pensar na questão do CI, mas precisa ter o cuidado para dar o foco à pesquisa, porque é o mesmo problema. O dinheiro é para ser utilizado em pesquisa. Então, a gente pode pensar um pouco em como fazer. Tá? Eu vou ver uma questão de agenda e disparo aí uma reunião para a gente. Tá? Então, a votação, eu não sei, será que é retirada de pauta? Acho que ela pode ser negada. O Marquinho colocou aí como retirada de pauta. Seria, ela retira de pauta o uso da verba e ela volta a semana que vem, necessariamente. Isso pode ser. Podemos encaminhar dessa forma, gente? É indiferente, a gente pode encaminhar tanto a retirada como a negação aí, né, do pedido. Bom, então eu vou encaminhar dessa forma aí a retirada de pauta do item, nós fizemos a inclusão e agora a gente tem a retirada de pauta do item 1.1.12, para que retorne para a discussão da aprovação da reserva técnica de 2021, né, com a verba de 2020, para a próxima congregação. Então, RTI 2020, ano base 2019. 20 ano base 19, é igual imposto de renda. Certo? 20 ano base 19 para gastar em 21. Então, eu coloco em votação os favoráveis à retirada de pauta, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções? Então, foi aprovada por unanimidade a retirada de pauta, volta na semana que vem. Volta na segunda-feira. E, por último, a gente tem, então, o item 123, que é homologação do ato interno da CPG número 11420, referente ao certificado de aperfeiçoamento em engenharia de alimentos da aluna Camila Michele Baldin. Quem perdeu Foi a professora Juliana Paloni. Uhum. Então, está aberta a palavra, Juliana. Boa tarde de novo. Eu só queria entender o que é isso. Eu não lembro de ter passado nada disso de certificado de aperfeiçoamento. O que é? O que a gente está aprovando? Do que se trata exatamente? Eu vi que tem um pedido de uma aluna, daí tem um parecer que foi emitido por um membro da comissão de pós e o encaminhamento, mas eu não sei o que é, o que a gente está aprovando aqui, o que é esse certificado de aperfeiçoamento. Eu acho que isso não é comum, né, nos nossos cursos de pós. Acho que é o Douglas, né, que pode explicar, Douglas? Creio que sim. Entender. Sim, posso explicar. Isso daí, existe um item no regimento geral da pós-graduação da Unicamp, que é o artigo 93, onde ele permite essa modalidade aí de especialização ou aperfeiçoamento para que ela seja aprovada para aluno de mestrado ou doutorado, desde que atendido a alguns critérios. Os critérios são, não sei se estão listados aí no anexo, mas que ele não tenha concluído o curso, que ele tenha sido desligado desse curso, ou seja, integralizado. Ele tem que permanecer por um tempo mínimo, teria que ter permanecido por um tempo mínimo, e aí ele tem que apresentar uma monografia, né, um trabalho final aí de conclusão, e também cumprir um número mínimo de horas. Então, em função desse número mínimo de horas, pode ser oferecido aí esse certificado, que é de aperfeiçoamento, é um número reduzido de horas, eu não lembro exatamente, eu acho que é 180 e 360, mas se ele cumprir... Crédito esse número de horas, Douglas? Desculpa te interromper. Esse número de horas é cumprimento de créditos? É isso? Cumprimento de créditos, isso. Não créditos, de horas aula, né? Horas de aula. Crédito seria aí vezes... Entendi. 15, né? Vezes 15, faz a conversão, né? Isso. Tá, então, ele tem que cumprir esse número mínimo,
e aí ele pode, se ele entrar com esse pedido, como foi o caso dessa aluna aí, ela não quer defender, ela não quer reingressar nem nada, ela só quer esse certificado de especialização ou aperfeiçoamento aí. E foi isso que foi passado e aprovado. Então, uma pessoa deu um parecer aí no trabalho, no TCC que ela apresentou, e aí ele passou pela CPG para aprovação. E agora está na congregação. Não sei se tem mais alguma dúvida. Senão... Não, eu já entendi. Acho que a Miriam vai falar alguma coisa. Na verdade, era só um esclarecimento a Juliana. A gente aprovava bastante isso no passado. Houve uma época em que os alunos encontravam mais empregos e, às vezes, faziam essa desistência pedindo certificado de aperfeiçoamento ou de especialização. Eu acho que o aperfeiçoamento é 180 horas, a especialização é 360, e essa menina está ganhando um de aperfeiçoamento, né? É isso? Isso, Miriam, acho que é isso mesmo. Ela está recebendo de aperfeiçoamento. A única coisa que eu achei, eu procurei hoje, eu não achei quem deu o parecer pela comissão. Foi você mesmo, Douglas? Não, fui eu, Rosana. Acho que está aí. Foi a Rosana, tá. Isso. Aí sim, tem o parecer. Eu só não sabia qual era a regra que tinha que ser cumprida e por qual que era todo o histórico, era só isso. Eu só estranhei porque às vezes a gente falava da monografia, mas enfim, eu achei que tá ok. Quer dizer, já fizemos isso num passado não tão distante, mas, de fato, eu acho que faz uns 4 anos que não aparece algum pedido do tipo, Juliana, só te esclarecendo. Acho que é isso mesmo. Mas obrigada. existe, sim, está no regimento, está no regimento da pós-graduação e você encontra no catálogo dos cursos de pós também, tá bom? Miriam, eu me lembro muito dessas aprovações, também tinha muito, e a gente acabou mergulhando um pouco nisso quando a gente estava discutindo o problema do desligamento do russo, que eu não lembro o nome dele. Eu também o nome dele, mas, de fato, a gente chegou, inclusive, a cogitar dar um certificado desse tipo para ele, e ele não quis, não foi isso? Passou por isso daí. Na verdade, ele aceitou e depois ele não entregou. Ele acabou não entregando, porque na época tinha monografia. Eu estou falando isso para depois caiu a monografia também. Exato. Tá? Então, caiu isso daí que você falou, caiu a monografia, até onde eu tenho conhecimento, tá? Eu não me lembro. Obrigada. Não, foi recente isso, essa questão da monografia. Foi o ano passado, quando a gente estava tratando da questão do religamento do DIJAN. De toda forma, eu acho que, não sei se naquela época a Juliana já fazia parte da congregação. Eu acho que talvez ela não se lembre, mas já votamos isso quando eu era coordenadora de pós, depois acho que um pouco com o Tom Zé, e no caso desse processo do russo, que eu também me esqueci o nome dele. Já. Isso mesmo. O Marcos colocou. Isso foi aventado também. Enfim, é um procedimento que atualmente não está aparecendo muito, mas que já foi bastante usual. A gente usou bastante esse tipo de procedimento no passado. Os alunos que às vezes são jubilados ou arranjam um trabalho e não conseguem concluir a tese, acabam fazendo a opção por esse tipo de título, digamos. Era só isso. Obrigada. Esclarecida, Juliana, podemos colocar em votação? Então, os favoráveis à aprovação do item 1, 2, 3, por favor, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então, foi aprovado com uma abstenção, certo? Bom, nós temos o expediente agora, vencemos a pauta, né, a ordem do dia. Então, no expediente, a gente tem a Rosemar inscrita. Tem mais alguém, Marcos? Não, só ela. Ok, então, Rosemar, por favor. Olá a todos de novo.
É bem rápido, eu tenho duas colocações para fazer. Uma seria em nível de informe mesmo, mas me parece que já até foi respondido durante a fala da professora Mirna, que é sobre a certificação. E eu ia perguntar em que pé está a certificação da FEA, a nova, né? Já com a inclusão dos novos 2 departamentos, com a inclusão dos 2 supervisores da área de pesquisa, se isso tudo estaria já num processo aí, no caminhar, né, se já tinha ido para a PRDU, e acho que a Mirna acabou de responder aí durante a fala, uma das falas anteriores, que foi aprovada do Consul, não foi isso? É isso que eu entendi, né? Já está aprovada a nova certificação da FEA? O que foi aprovado a reestruturação departamental, que vai aquela certificação junto. É isso, Júlia? Eu não sei se você tem um resumo, você está acompanhando mais aí a questão das datas. Sim, na verdade foi aprovada a certificação no Consul junto com a nova estrutura departamental. Foi publicado no Diário Oficial, eu não vou lembrar a data, mas foi, né? Então tá tudo aprovado, tá, Rosemar? Então, inclusive, o que está sendo feito está bem adiantado também. É um trabalho que está sendo mais conduzido pela Cláudia. É a modificação dos códigos dos setores da FEA conforme a nova certificação, né? Para que a gente possa fazer todas as designações das novas funções, em seus novos setores, tudo isso já está bem encaminhado. Tá? Então, já estamos fazendo, inclusive, designações. Tá? Vou dar um exemplo. Né? A Laís e o Marcelo, né, já foram designados nas funções de assistente técnico de pesquisa e de extensão. Tá? E assim por diante. Eu não sei se... Desculpa. O próprio Anderson. O próprio Anderson já está sendo designado coordenador de extensão e pesquisa, que é algo que não existia na certificação anterior da FEA. Lembra que é só porque eu fiquei com uma coisa aqui ainda na cabeça, porque numa das congregações passadas eu tinha levantado a questão daquela nova lei, né, que não aceitaria incrementos de cargos. Então, se a gente não esbarraria nesse processo da lei federal. Então, não esbarramos. Não. Deixa eu explicar por quê. Não, porque está dentro da certificação e tem a certificação, quer dizer, a própria Unicamp tem essa margem que já é uma coisa reservada. Então, isso faz parte, é como assim, o cargo estava vago. Entende? Então, pelo menos foi o que nós observamos, a gente fez essa designação, e as que foram possíveis, conforme foi aprovado, a gente foi feita a designação. Ok. E a outra coisa que eu queria colocar, o segundo assunto, é com relação às decisões que estão sendo tomadas em alguns departamentos e que eu queria que, assim, com muito carinho, com muito cuidado, que as pessoas pensassem que a gente teve todo um tempo de trabalho do GT, a gente teve toda uma participação aí dos funcionários. Tem um documento que foi aprovado na congregação, uma das congregações passadas, a respeito da mobilidade de funcionários. Então, fui procurada por alguns funcionários de um departamento, que esse departamento fez uma reunião interna e que decidiu disponibilizar alguns funcionários ou mudá-los de local de trabalho. Então, eu queria que as pessoas pensassem direitinho, porque isso pode comprometer, e aí o professor Julian, se puder me ajudar nessa questão, isso pode comprometer muito as premissas que nós adotamos quando foi do início do processo de reestruturação, em que lá se dizia que não ia se mexer com os funcionários, né, que eles acompanhassem suas chefias. Então, eu fico muito, muito preocupada, e tem muitos funcionários preocupados com isso, que agora, no correr das coisas para serem decididas, que algumas premissas sejam atropeladas.
Então, assim, eu pediria muito cuidado, muita atenção nas decisões e nessas reuniões que estão acontecendo com relação a disponibilizar funcionários e etc. Porque isso não cabe mais nesse momento, não é isso, professor Júlia? Isso não cabe, isso a gente já tem premissas e a gente está no meio de um planejamento estratégico com as suas equipes trabalhando para que a gente chegue num ponto lá na frente de consenso, né, que a gente caminhe para frente. Então, assim, algumas coisas que já foram decididas, inclusive a história da certificação, e por isso tinha sido a minha primeira pergunta, porque a gente não pode retroceder nas decisões que a gente já tomou, porque essas coisas já tramitaram administrativamente lá para frente, né? Então, vamos tomar muito cuidado com essas coisas de disponibilizar funcionário, mudar de local de trabalho. A gente tem agora um regimento interno para ser aprovado dos departamentos, tem uma eleição de chefia, tem uma composição de novos conselhos. Então, tem algumas etapas antes para que a gente, lá na frente, decida como que vai ser reestruturado a questão dos funcionários. E lembrando, por último, para terminar minha fala, que nós temos esse documento que o GT aprovou e que a congregação aprovou, que o direito do funcionário de escolha estaria garantido. Então, a gente precisa tomar cuidado com as decisões que estão acontecendo nesse curto espaço de tempo entre o que já foi aprovado nas instâncias superiores e o que realmente a gente vai colocar em prática. Senão, a gente acaba inviabilizando todo o trabalho que já foi feito até então. Obrigada. Professora Cíntia pediu a palavra. Eu gostaria que a Rosemar esclarecesse melhor, né, em que departamento que isso está acontecendo, para que a gente entendesse a situação. Foi no DEPAN, Cíntia, foi lá no DEPAN mesmo, no seu departamento. Tá, então eu gostaria de te explicar, Rosemar, que não foi feito nada disso que você está falando. A situação que a gente tem lá é que existem 2 professoras que ficaram em um departamento e o restante do grupo em outro. E aí, quando houve essa redistribuição dos laboratórios e dos técnicos, a gente tem uma situação lá no DEPAN em que a gente compartilhava técnicos entre os laboratórios. E uma vez a gente manteve a decisão dos funcionários e a distribuição foi feita no planejamento. Então, a única coisa que nós estabelecemos na última reunião, que a partir do momento que vai valer DECAM e DECA, os funcionários que ficaram no DECAM atendem docentes do DECAM e os funcionários que ficaram no DECA atendem funcionários docentes do DECA. Tá? Então, em momento algum, a gente infringiu uma decisão que foi tomada dentro do planejamento. Tá? É só para esclarecer. Obrigada, Cíntia, pelo esclarecimento. Está esclarecida, Rosemar? Sim, porque a gente fica muito preocupado, né? Vocês sabem muito bem que o lado de cá é o lado mais fraco da corda. Então, com certeza, nós funcionários, até na época que foi colocado o processo de reestruturação, até foi bem visto, né? Naquele momento em que não se mexesse com os funcionários, até para a gente saber como é que andaria o planejamento estratégico lá na frente e tal. Então, a gente fica muito preocupado com essas coisas, né? Acho que esse é o acordo aí para esse momento que está vivendo mesmo de transição, etc. Julian, por favor. Quando eu pedi a palavra, realmente, assim, a minha maior motivação para eu pedir a palavra é que realmente eu tinha total desconhecimento do assunto, mas acho que a Cíntia já esclareceu bem, né? Só lembrar, tá, que assim, dentro de todo o processo, né, o GT, que trabalhou na reestruturação departamental, e a própria congregação, quando o assunto foi trazido, né, aprovou uma reestruturação que colocava muito claramente a alocação dos funcionários de cada departamento, cada um no seu departamento, seguindo justamente a premissa que estava estabelecida, né? E de qualquer maneira, né, vale lembrar, né, que eventuais mudanças, eu acho que elas têm que ser feitas com muito cuidado, tá? E além disso, elas têm que ser feitas dentro do âmbito do planejamento estratégico, tá? Existe uma equipe
no planejamento estratégico, que é dedicado ao plano de gestão de pessoas, do qual, inclusive, a Rosemar faz parte, né? Tem uma equipe que vai trabalhar nesse assunto, então acho que todas pelo menos as grandes mudanças, se elas ocorrerem, elas têm que ser feitas nesse âmbito, né? E, por último, né, os novos departamentos, eles começam a vigorar só a partir de 15 de dezembro. Né? Então, obviamente, que nada pode ser tocado no sentido antes disso. Né? Mas eu acho que a Cíntia já fez um esclarecimento que deixa todos nós bastante mais tranquilos quanto a isso. Ok, obrigada. É só complementar, Júlia, exatamente o que você falou. A gente deixou bem claro que era algo a partir de 15 de dezembro, e só para ficar registrado que não houve mudança em chefia de nenhum dos funcionários, tá? A única alteração que a gente fez era em relação ao laboratório central, mas porque a situação exigiu, né? Então, o laboratório central ficou no DECAM, e a professora que hoje estava como responsável foi para o DETA. Então, por uma questão lógica, a gente fez essa alteração, mas foi só isso. Obrigada, Cíntia. Bom, eu tenho 2 informes, né? A questão da RT, que estava no meu informe, a gente já teve que discutir antes, né? Da RTI, que estava no meu informe, a gente teve que discutir antes, então não vou repetir isso, acho que já está bastante claro. Que informar que vocês devem ter recebido também, que nós não temos o feriado do dia 20, de Consciência Negra. Esse feriado a gente teve no dia 27/5, então dia 20 é expediente normal, tá? E aí a outra novidade é essa que eu joguei agora aí no chat. A gente foi convocado para uma reunião no dia 13, sexta-feira agora, cuja pauta é atividades acadêmicas em 2021. Tá? A gente tem participado de algumas reuniões e vários grupos já estão definindo atividades acadêmicas não presenciais para o primeiro semestre de 2021. Tá? A gente conversou um pouco, eu e o Júlia, né? Se as pessoas estavam levando essa discussão para a congregação, a gente considerou que isso era precipitado, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, nós optamos por não trazer, mesmo acompanhando uma discussão, mas agora, para sexta-feira, a gente foi convidado aí para essa reunião, cuja pauta é atividades acadêmicas em 2021. Então, eu espero que na segunda-feira a gente tenha alguma coisa para falar a respeito disso, tá? Mas várias unidades se adiantaram, algumas fizeram enquete com alunos, se sentiam seguros para voltar, enfim. Inclusive, eu até pedi, eu falei, nossa, mas que tipo de enquete, que tipo de abordagem é essa? Porque é tudo tão incerto, né? Mas sim, isso está acontecendo, tá? Então, eu estou trazendo isso para vocês e possivelmente aí para segunda-feira a gente tem alguma outra informação. Eu não sei essa resposta, Rosana, eu não estou 7, 8 de 12, eu não sei. Eu tenho quase certeza que eu vi esse feriado foi mantido, eu tenho quase certeza, mas eu também não tenho essa confirmação. Eu não sei dizer. Marco, você sabe a respeito desse calendário? Pelo calendário oficial está mantido, 7 e 8. 7 e 8 de dezembro. Isso. Ok. Então, tá bem. Bom, gente, então, a gente terminou a pauta, terminamos os informes, agradeço a presença de todos, obrigado pela participação. A gente vai tomar providências aí rápida, se Marquinho, Marcão, Júlia puderem ficar para a gente pensar sobre marcar já a próxima reunião. Já informo, eu já vi que os regimentos dos departamentos já foram encaminhados para a CLN, tá? Então, isso foi feito já agora, durante a congregação, já está na mão da CLN. Certo. E eu só esclarecer também, Guilherme, da CLN, a gente recebeu uma demanda do Tacílio, né, do procurador, que fosse mandado o regimento
se era uma alteração ou se era uma criação, e como era uma alteração, que tivesse no Word as duas colunas que façam a comparação entre o regimento. Então, seria bastante interessante trabalhar dessa forma, porque se a gente tiver que encaminhar, a gente vai precisar disso. Nós tivemos que gerar esse artigo para mandar para eles, tá? Então, é bastante importante se a gente puder ter esse acesso dessa forma, tá bom? Obrigada. Pode falar, Guilherme, por favor. Com relação ao regimento da congregação, eu enxergo perfeitamente o documento, né, que foi descrito, e nós fizemos para a congregação isso em Excel, nos parecia mais fácil no momento. No entanto, para esses dois regimentos, isso não é possível, porque estamos criando novos regimentos. Eles não são modificados, eles são criados, então o documento precisa ser avaliado do zero. Então, essa versão comparativa ela não é possível, porque os departamentos eles não existem. Nós não estamos modificando, nós estamos criando. E só para colocar... Desculpe, só para poder complementar a pergunta do Júlio, a CLN está marcando a reunião já para discussão. Legal. A gente, como eles partiram dos existentes, né, eu achei que pudesse ter um nível de comparação, e eu, de fato, não acompanhei essas modificações. Mas, então, tá ótimo, nós vamos trabalhar dessa forma. Obrigada. Só para histórico, né, então, eu acompanhei como membro do novo DECAN, então, quando nós fizemos essa proposta, né, então eu não estava no GT que participou mais ativamente, mas um dos regimentos ele estava mais atualizado do que o outro regimento, pensando nos dois departamentos que tinham um maior número de representantes no novo departamento. Então o mais recente ele foi utilizado um pouco como base para alguns pontos, mas vários itens foram pegos do outro, então de fato é uma construção de um novo departamento, né? Ok, tá certo, tá ótimo. Então, tá, joia. Obrigado a todos pela participação. Boa tarde a todos. Por encerrada a reunião de hoje.